Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concurso de 2022. Nós já vamos falar de um assunto importante, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos ao assunto da aula de hoje, onde eu vou comentar sobre IPsec. E aqui, pessoal, é necessário fazer uma pequena diferenciação antes da gente começar. Existe só IP. Quando aparece só o termo IP, significa protocolo da internet. Só a sigla IP, que é o protocolo responsável pelo roteamento dos pacotes de dados, também responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Mas quando falamos de IPsec, nós estamos falando do protocolo de segurança IP. Então tem só IP e tem o IPsec, que é um protocolo de segurança para o protocolo da internet. Por isso assim chamado de IPsec, vem de IP Security Protocol, certo? Uma coisa importante a saber é que quando a gente fala de IPsec, na verdade é um conjunto de padrões. Conjunto de padrões que são utilizados para que se possa garantir uma comunicação segura entre dois ou mais hosts, quer dizer, entre dois ou mais computadores ou dispositivos conectados em uma rede. Por exemplo, a própria rede internet ou as intranets, mesmo que as informações sejam enviadas por um meio não seguro. Por exemplo, nós temos dois computadores se comunicando, mas eles querem mais segurança, já que eles vão passar, a transmissão de dados vai passar por um meio não seguro que é a internet. A internet é tradicionalmente conhecida como uma rede pública e um meio não seguro. E se dois computadores de uma empresa A, da matriz, com a filial B dessa mesma empresa, querem se comunicar em duas cidades diferentes, mas querem utilizar a internet, que é uma rede não segura para fazer. E aí é muito importante implementar o que nós chamamos de redes privadas virtuais, ou VPN, e o IPsec é fundamental para isso, porque o IPsec ele é utilizado justamente para fornecer uma camada adicional de segurança às redes de computadores. Sendo assim, ele é normalmente implementado em conexões do que a gente chama de redes virtuais privadas ou redes privadas virtuais, chamadas de VPN. Uma VPN, uma rede privada virtual, é uma rede de acesso restrito, mas que se utiliza da infraestrutura de uma rede pública como a internet para trafegar dados criptografados com mais segurança. E o IPsec, como eu disse, ele é comumente implementado nessas conexões entre essas VPNs, entre essas redes privadas virtuais. Alguns pontos importantes e técnicos que são sugeridos nas questões de prova sobre o IPsec, por exemplo, sobre os seus dois modos de operação. Tem questão de prova que pergunta quais são os dois modos de operação do IPsec. Então nós temos o modo de operação transporte e o modo de operação túnel ou tunelamento. Vamos falar um pouquinho sobre eles. No modo de operação transporte, nesse modo somente a mensagem, o que nós chamamos de payload, é que é de fato criptografada, certo? Payload, a carga útil ou a mensagem. Então, nesse modo de transporte é importante saber se a prova sugerir somente a mensagem, somente a carga útil, chamado payload, é que é criptografado. Isso no modo transporte. Já no modo túnel, que a gente pode chamar de modo de tunelamento, no modo tunelamento, o pacote P é criptografado por inteiro. Percebe a diferença? No modo transporte, somente a mensagem, somente o payload é criptografado. E no modo túnel ou tunelamento, o pacote IP é criptografado, então, por inteiro. Importantíssimo saber isso para a prova. Outra coisa importante saber que o IPsec ele tem alguns componentes que a gente precisa conhecer. Então vamos conhecer alguns componentes do protocolo IPsec, como o Authentication Reader, que é a autenticação de cabeçalho, Encapsulating Security Payload, que é justamente a segurança, o encapsulamento de segurança para a carga útil, para a mensagem, que é o payload, e o Internet Key Exchange, que é justamente para a troca de chaves na internet, que é o que de fato garante a segurança entre os pontos que vão se comunicar através do IPsec.
certo? Agora, pessoal, nós vamos descobrir como isso cai em questões de provas de concurso, é isso que a gente tem que entender. Então vem comigo respondendo essa primeira questão que pediu assim, ó. O IPsec é utilizado para fornecer uma camada adicional de segurança às redes de computadores, sendo comumente implementado em conexões entre redes virtuais privadas, VPNs. Sobre o IPsec, é correto afirmar que possui dois modos de operação, transporte e túnel. Certo ou errado? E aí, pessoal, de tudo que vocês viram nessa questão, será que está certo ou errado? Primeiro, ele é usado para fornecer camada adicional de segurança às redes de computadores? Sim, fornece, porque temos o IP e o IPsec que fornece essa camada adicional de segurança. Outro, ele é comumente implementado nas VPNs, nas redes privadas virtuais? Sim, ele é normalmente implementado nessas redes privadas virtuais, como eu disse, são redes de acesso restrito, que se utilizam da infraestrutura de uma rede pública como a internet para trafegar dados criptografados. E aí no final ele diz sobre o IPsec, é correto afirmar que possui dois modos de operação, modo de transporte, túnel ou tunelamento? Certíssimo também. Quer dizer, essa questão abordou tudo corretamente sobre o IPsec, principalmente na parte final, falando aí sobre modos de operação, que tem o modo de transporte e o modo de túnel ou tunelamento. Vamos resolver, pessoal, mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura. O protocolo IPsec é utilizado na segurança de Virtual Private Network, quer dizer, de rede privada virtual, as VPNs que eu já comentei. Assinale a opção que possui somente componentes do protocolo IPsec. Lembram dos componentes que tem aí no protocolo IPsec, pessoal? Tem o Authentication Reader, que é a autenticação de cabeçalho, tem o Encapsulating Security Payload, que é justamente o encapsulamento de segurança da carga útil, quer dizer, da mensagem, e também tem o Internet Key Exchange, que é a ideia de chaves para a troca de chaves na internet, que garante aí a segurança entre os dois pontos que vão se comunicar. Portanto, a resposta certa tem que ser aqui a nossa letra D de Dinamarca, porque ele fala dos componentes do protocolo IPsec, que é justamente Authentication Reader, Encapsulating Security Payload e o Internet Key Exchange, certo? Matamos a charada aqui como D de Dinamarca, a resposta correta e o gabarito dessa questão. Percebe, pessoal, que tanto nesta questão quanto na outra é importante saber parâmetros fundamentais do IPsec. E uma das coisas mais importantes é saber que ele é muito utilizado na implementação de VPNs, de redes privadas virtuais. E aqui o reforço que eu faço para vocês nessa aula é saber o significado de VPN. Se a prova perguntar, VPN significa Virtual Private Network ou rede privada virtual, que é, vou repetir para quem quiser anotar, uma rede privada virtual, uma rede de acesso restrito que se utiliza da infraestrutura de uma rede pública como a internet para trafegar dados criptografados, muitas vezes por tunelamento, onde se cria um túnel virtual para trafegar dados criptografados, entendidos aí só por esses dois pontos que vão de fato se comunicar, certo? Perfeito, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima e bons estudos!